Provérbios capítulo 20, versículo 4. Diz assim o texto: o lavrador preguiçoso, que não ara a terra, as suas terras, no tempo certo, não terá nada para colher. Na versão revista e atualizada diz assim: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Então vejam só, esse provérbio está destacando o que? A importância de ser diligente, cuidadoso no trabalho dentro do tempo certo, no tempo certo. Então veja só, quando um indivíduo vai plantar a terra, o que é que ele faz, irmão Juvenal? Ele faz o quê? Limpa o mato, né? Limpa a terra toda, deixa a terra toda limpinha, cava os sulcos na terra, não é assim? Ara a terra, que a gente chama de arar, mas vem cavando o sulco, depois coloca a semente, né? Se a terra estiver úmida, ele nem precisa colocar água, não é assim? Mas se não tiver, ele ainda tem que regar esse semente, né? Tá cuidando todo dia de regar as sementes, não é assim? E esperar ela brotar, né? Quando ela brota, com o tempo vem a colheita. O texto aqui, na revista atualizada, chama no tempo da cega. A cega não é cega de sede, cego de vista. Cega com S, que significa de cega da época da colheita, certo? Época da colheita ou época da ceifa, né? Então, o provérbio está dizendo que o preguiçoso não realiza o trabalho necessário. O preguiçoso não realiza o trabalho necessário no momento apropriado. O indivíduo é tão preguiçoso, meus irmãos, que tem muitos que esperam que a comida seja levada na boca. Não é assim? Conhece gente assim? Eu conheci. Não é? O indivíduo que não fazia o mínimo de esforço. Como? Mas queria os benefícios, né, do trabalho dos outros. Eu tinha uma irmã assim. Olha, o indivíduo que é preguiçoso é aquele indivíduo que não trabalha, não estuda, vive na vadiagem, que antigamente era crime, hoje não é mais, né? A vadiagem é aquele indivíduo que não trabalha, vivia pedindo dinheiro a um, dinheiro a outro, se pedisse para ele fazer um trabalho, ele não fazia, e era assim, a vida dele. Qual é o estilo de vida dele? É vadiagem, né? É o indivíduo malandro, né? E o indivíduo que é preguiçoso, ele tem aversão pelo trabalho. Aversão ao trabalho. Sabe o que é aversão ao trabalho, irmão Juvenal? Ele é contra o trabalho. É aversão. Por exemplo, o irmão, tem alguma comida que o irmão não gosta, que o irmão olha assim, e eu não consigo comer isso aí. Diga um aí. É o quê? Óleo. Não gosta de comer comida com óleo? Não, então o irmão tem aversão à comida com óleo, entendeu? Tem aversão, exatamente. Tem gente que gosta de rabada aí. Quem gosta de rabada? Alguém gosta? Irmão gosta de comer rabada? Eu tenho aversão a comer rabada. Não gosto. Entendeu? Então é aversão. Eu olho para o prato, não entra. Não consigo. Minha mãe adora, meu pai adorava. Eu conheço uma irmã minha que está dizendo que gosta muito. Entendeu a ideia da palavra aversão? É isso aí, né? Exatamente, isso é a aversão. Então esse indivíduo tem aversão ao trabalho. Ele olha para o trabalho, não, trabalho não. Meu Deus, não, peça tudo para eu fazer mesmo para trabalhar. Entendeu? É mais ou menos assim. Então ele falta disposição para realizar as tarefas, irmão. Falta força. Entendeu? Diz, olha, fulano, tira essa cadeira, coloca do lado, mas rapaz, peça tudo menos isso, que eu tenho que me esforçar para fazer alguma coisa. Então, trabalhava no campo, aí meu pai escalava cada um fazer
sei, escalava cada um para fazer e ela, quando era para fazer a parte dela, ela não fazia. Escalava ela e o engraçado era, ela ia. E não tinha que podia dizer não, porque senão ela ia. Eu sei, ela ia. Mas, Aí ela levava uma estopa. Aí pegava um balde de semente, né? Ela levava você. Aí ela pegava a semente dos feijões. sementes, é. Aí ela levava uma estopa, Certo. levava um radinho dentro da estopa. Ah, E o pai mandava a gente cada um para uma região. ah. Aí eu, na hora dela, sabe o que ela fazia? Ela se enveredava dentro da mata, formava a estopa, botava o radinho e ia dormir. Aí quando dava uma certa hora, já perto de voltar para casa para almoçar, que tem que estar com a semente reduzida, né? Para depois para É, exatamente. Aí ela sabe o que ela fazia? Aí ela, as covas de feijão, são 5 gramas, de 4 a 5 gramas para colocar na cova de feijão. Ah, Ela botava 20, 30, 40, 50, botava assim, ó. de punhado na mão e jogava dentro da corda do feijão. Na mão, saía passando o pé. E ia embora pra casa. Ela caía, né? Quando nascia assim, ó. Eita, e dava para perceber depois o que ela tinha feito. Aí para ir investigar quem foi que ficou naquela área, quem foi, que era capaz de sobrar para quem não tinha nada a ver. Aí a gente disse que não foi fulana, mas era verdade. É, então o indivíduo que é preguiçoso, ele tem moleza para fazer as coisas, é lento, né? Negligente, como a irmã está dizendo, né? Que era para botar 5 grãos de feijão cada cova, né? Para poder brotar algum pé de feijão, e a pessoa botava um punhado, né? Então a pessoa era negligente para realizar o trabalho. Então o preguiçoso também é negligente, ele não faz força, é aquela tranquilidade. Ele quando tira o pé do chão, tá quente, o chão tá quente, o chão estava bem quentinho, de tanto que ele demorou para levantar o pé do chão, né? Por isso que o provérbio diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, vê que ela trabalha, colhendo no verão e guardando para o inverno, porque no inverno ela vai ficar, ela vai se proteger do inverno e não vai morrer, né? Então, a imagem que é utilizada aqui pelo autor de Provérbios é de um agricultor que deve arar e preparar a terra na estação própria, né? Na estação própria. E ele só pode colher os frutos corretamente e de forma certa, no tempo certo, porque ele plantou no tempo certo, fez todo o trabalho que devia ser feito. Já o preguiçoso, ele não vai se empenhar nesse trabalho, né? Ele não vai se empenhar como deveria. E isso aqui é um exemplo com o agricultor, isso vai servir para qualquer área da vida. Tem gente que você pede para passar um pano na cadeira, ele passa por cima assim, ele não limpa direito. E ainda passa o pano sujo, que quando as pessoas sentam que levanta, está a mancha do sujo na roupa das pessoas, né? Infelizmente, temos pessoas que são assim. E essas pessoas vão enfrentar dificuldade depois, como o caso que a irmã falou da sua irmã, porque não prepararam corretamente no caso aqui, a terra para o momento da colheita. Isso vai em várias áreas da vida. Irmãos, se você tem uma prova para você fazer e você não estuda porque é preguiçoso, você não vai tirar uma boa nota. Se você não se empenhar, você não tira uma boa nota. Mesmo aquilo que você tem dificuldade de aprender, você tem que se empenhar mais para poder aprender. Senão você não vai tirar uma boa nota. Se naquele trabalho que lhe dão para fazer, você tem um prazo a cumprir, e é possível esse prazo ser cumprido, porque todo mundo consegue cumprir o prazo e você não consegue porque é preguiçoso, você vai sofrer consequências. Você vai sofrer consequências. Então vejam só. O preguiçoso não se empenhou no seu trabalho, então colheu as consequências. Ao mesmo tempo que o indivíduo que vai fazer algo, alguma tarefa que seja, ele tem que ser disciplinado, ele tem que planejar, ele tem que desempenhar o trabalho dele com vontade, ele tem que se dedicar, ele tem que ter foco naquilo que vai fazer, né?
Porque mesmo tendo dificuldades agora, mas lá na frente, no tempo certo, no momento exato, ele vai começar a colher os frutos daquilo que ele está semeando agora. Às vezes demora um pouco. E é aquilo que eu sempre digo, meus irmãos, o tempo nosso não é o tempo de Deus. Não. Porque veja só, o tempo da planta brotar está sob nossa responsabilidade, sob nossa interferência? Não, não está. Nós temos que colocar, fazer a nossa parte, é regar e esperar o tempo da planta brotar. Mas se nós não regarmos, não plantarmos corretamente, ela não vai brotar. Então nós temos que esperar, né? Ansiosamente esperar o que? A semente morrer e ela brotar. E aí quando você vê, algumas semanas depois, o primeiro talo rompe a terra, né? A gente vai um dia à tarde e é uma coisa interessante, né? Você dorme um dia anterior, não vê nada, quando é a noite que você olha, está tudo para o lado de fora, não é? Brotou tudo. Ele rompe de dentro da terra durante a noite e você no dia de manhã... Né? Tem vídeo na internet, irmã, que mostram esse processo, sabe? Filmaram em câmera lenta o talo rompendo a terra e vai rompendo e crescendo, né? E aí você vê, no outro dia, estará os talos romperem, né? A terra. Então ele vai ser o quê? Recompensado pelo trabalho. Agora, aquele preguiçoso que plantou de todo jeito, não vai ver isso acontecer. Não vai ter fruto para colher. Isso é em todas as áreas da vida. Precisa estudar para colher fruto lá na frente, precisa. Precisa fazer o esforço hoje. Precisa se dedicar hoje. Né? Eu vou usar meu caso, né? Não como exemplo dizer que eu sou melhor que os outros, entendo. Se eu não tivesse me dedicado a estudar, né, com vontade, com afim, para aprender as coisas, eu não estaria aqui hoje ensinando. E não estaria ensinando da forma que eu ensino. Né? Ou seja, tem anos e anos e anos de resultado, de coisas que eu estudei há 20, há 30 anos, que estão aqui sendo apresentadas para os irmãos. E eu sei da minha capacidade de poder transmitir esse conhecimento para os irmãos, evidentemente de ver os outros fazendo. E eu sempre busquei cada vez melhorar mais, sempre foi assim. Se os irmãos, às vezes eu fico observando, por exemplo, minhas pregações, as primeiras pregações 5 anos atrás com as de agora, é completamente diferente das de agora, estão muito melhores. Muito melhor, não tem nem comparação. Às vezes eu fico, meu Deus, como eu pregava ruim. E eu sei que quando for daqui a mais 5 anos, eu vou olhar para trás e dizer, rapaz, eu não pregava tão bem como eu estou pregando hoje. Entendeu, irmão? A gente tem que sempre ir buscando melhorar. Demanda tempo, demanda, e tem que ter esforço. Né? Da leitura, do estudo, da reflexão, né? Para que a gente possa atingir cada vez níveis melhores. Mas tem gente que não faz o esforço necessário e acha que vai conseguir por iluminação divina. Entendeu? Cabe o nosso esforço também. Deus usou pessoas como Pedro, que era um iletrado, como usou Paulo. E o interessante, né, que às vezes eu comento com as pessoas, é o seguinte: Pedro foi quem conviveu com Jesus 3 anos. Pedro negou Jesus, depois foi restaurado, voltou a seguir Jesus, foi quem fez o primeiro sermão, converteu 3.000. Mas a gente só vive falando nas pregações, a gente fala de quem? A gente fala de Paulo. Porque Paulo disse tais coisas, porque Paulo fala isso, porque Paulo fala aquilo, porque Paulo é romano, Paulo, as cartas de Paulo. Você não vê a gente falar de Pedro nas pregações. Uma vez ou outra a gente fala. Aí vem Paulo depois, né? E Deus o estabeleceu como apóstolo. Ele, diante dos outros, ele é muito, muito, muito mais inteligente que os outros. A gente vê pelos escritos dele. Até o próprio Pedro disse que tem texto de Pedro dizendo na carta de Pedro que Pedro não entendia muito bem aquilo que Paulo escrevia, por causa do nível de conhecimento que Paulo tinha. Tem até isso, Pedro dizia, tem coisa que Paulo escreve que eu não compreendo. Veja bem. Assim, mas tem mais facilidade também, né, que ele nasceu
Não é questão da facilidade, irmão. Eu estou querendo chamar a atenção do esforço, da dedicação ao estudo que ele tinha. Isso vai ter resultado depois. É tanto que hoje há textos e textos e textos escritos a respeito de Paulo. Ele teve a chance, né? Ele teve um meio de fazer isso e aproveitou. Exatamente. Porque teve gente como Paulo que teve a oportunidade, mas não quis. Não se dedicou. Não quis. Entendeu o que eu estou dizendo? Não quis. Não é questão do esforço pessoal, não é questão da oportunidade. A oportunidade veio para dois, mas teve um que se dedicou, teve outro que não se dedicou o suficiente. Né? Não se dedicou. Então a gente vê falar de Paulo, e Paulo veio depois dos apóstolos. Né? Então, é importante ser disciplinado, ter planejamento. É importante trabalhar com afinco, porque você vai alcançar êxito naquilo que você está desejando fazer. Isso em qualquer área, meu irmão. Por isso que eu sempre digo, olha, se você quer fazer um trabalho, seja o melhor pedreiro que você pode ser, seja o melhor lavrador, agricultor que você pode ser, seja o melhor faxineiro que você pode ser, ou em detrimento dos outros, você começar a se comparar com os outros, começar a ser melhor do que os outros. E depois eu digo, olha, você quer uma limpeza bem feita na sua casa, chama fulano. Sua casa é uma de limpar e outra depois dele limpar. Entendeu o que eu estou dizendo, irmão? Ou como professor, ou como pastor, como qualquer coisa na vida que você vai fazer, você vai se destacar. Vai suscitar inveja? Vai. Mas é melhor suscitar inveja pelo esforço que você fez do que a crítica ou mesmo as coisas que as pessoas vão falar contra você por conta de ser preguiçoso. Certo? Então, o provérbio está advertindo o quê? Cuidado com a procrastinação. Com deixar para depois. Procrastinar não é que você não faz, é que você sempre deixa para depois. Não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço e não faz. E ser preguiçoso, que não se esforça, não se dedica, não gasta energia. Tá? Irmão, tem gente que tem preguiça até de mexer a colher do copo de café. Tá? Mexa aí, não quero mexer, não, é preguiça isso. Né? É preguiça. Eu não digo, irmão, que tem gente que fica deitado na cama e diz, mãe, traga meu almoço, mãe, traga meu café, traga um copo d'água para mim. Quando é criança, a gente compreende que é criança, mas o indivíduo com 14, 15, 16 anos, 18, com 20, como eu já vi, um indivíduo com 20 e tantos anos dizendo, mãe, traga meu almoço. Você olha assim, rapaz, e a mãe leva. A mãe está ajudando ainda, né? Ela levanta e vem se buscar. Ah, eu vou morrer de fome, não tem problema não. Na hora que der fome, duvido ele ficar deitado, ele levanta. Ele vem e come. Né? Ele vem e come. Então, o provérbio está advertindo a gente, lembrando que esforço e dedicação vão ser fundamentais para a gente alcançar bons resultados. Vão ser fundamentais. E nós vamos colher o quê? Resultados bons e positivos, vamos colher frutos doces, né? E bons frutos do nosso trabalho. Alguma dúvida, meus irmãos?